Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos continuar a falar sobre a Igreja de Atos e hoje vamos falar sobre a expansão da Igreja. Eu convido os irmãos a lerem o texto que está projetado, mas primeiro vamos ler Atos 10. Atos 10. E vamos ler palavras de Pedro, os versículos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. E agora então, irmãos, no capítulo 11, os versículos 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós temos falado sobre a igreja em Atos e temos visto como ela nasceu e se desenvolveu durante alguns anos em Jerusalém. E apesar de haver outros locais, o centro da igreja era de facto Jerusalém. E daí que muita gente pensava que a igreja era uma espécie de uma seita do judaísmo. Aliás, esta ideia até justifica porque é que a igreja no início não era perseguida pelos romanos. A igreja foi perseguida pelos judeus, mas não pelos romanos. No entanto, mais tarde, a igreja, como nós sabemos, foi ferozmente perseguida pelos romanos. Porquê? Porque inicialmente os romanos olhavam para a igreja como uma espécie de um grupo à parte, uma seita, um partido entre os judeus. E como entre os romanos e os judeus havia uma espécie de um acordo de cavalheiros e os judeus não afrontavam a autoridade romana e por isso também os romanos toleravam os judeus, mas a partir do momento em que a igreja se começou a distanciar do judaísmo, aí começou a perseguição. Porquê? Porque a igreja, o cristianismo, foi considerada como uma religião ilícita. Havia a religião lícita e a religião ilícita. A religião lícita é aquela que se conformava aos padrões de Roma. Nomeadamente havia um, sobre o qual já temos falado, que é que todos deviam honrar o imperador como se fosse um deus. E pelo menos uma vez no ano eram obrigados a fazer um sacrifício a César, chamando-lhe César Senhor. Ora, a partir do momento em que a igreja, os servos do Senhor fiéis, se recusaram a chamar Senhor a César, porque eles diziam, não, só Cristo é o Senhor. E a partir daí começaram as perseguições. Mas nós estamos ainda aqui num momento em que a igreja não tinha ainda, digamos, não se emancipado completamente do judaísmo. E por isso havia uma certa ideia que o cristianismo era dos judeus, embora outros começassem a agregar, mas era essencialmente para judeus. E aquilo que nós vamos hoje ver, irmãos, é o seguinte, é que a igreja de Jesus, ela tem uma característica que nós nunca podemos esquecer. Eu vou dizer aos irmãos uma coisa que todos nós sabemos, mas é bom lembrar. Não existe igreja portuguesa. Os irmãos sabiam? Pensei que esta igreja fosse portuguesa. Não, aqui fala-se português. Até podíamos falar outras línguas também, não é? Não existe igreja portuguesa. Não existe igreja brasileira. Não existe. Eu estou a falar das nacionalidades que estão aqui. Não existe igreja cabo-verdiana, que temos aqui também gente de Cabo Verde. Ou igreja angolana, também temos aqui irmãos de Angola.
E não existe, infelizmente, também a igreja ucraniana, não é? Temos aqui irmãos da Ucrânia. Não existe. Existe a Igreja de Jesus. E se a igreja não for de Jesus, ela começa a ser um partido. Então aqui só há portugueses. Aqui só há ucranianos. Então o que é que acontece? Nós começamos a querer impor a nossa cultura, que é do mundo, da tradição, da história. Queremos impor a nossa cultura, a nossa mentalidade à igreja. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, nós às vezes temos questões que são mais de gosto pessoal. Por exemplo, eu gosto do louvor suave. Mas depois vem um irmão da África e diz, estes portugueses só dormem. É tudo suave, é só para dormir. Vem um irmão do Brasil e gosta de dizer aleluia, gritar, que até os vizinhos ouvem. Irmãos, todos nós temos de nos conformar a um projeto, que é o projeto da igreja. E o resto é o resto. A gente vai se adaptando. Hoje, agora nós estamos a chegar ao Natal, muitos aqui vão comer bacalhau, não é? Outros vão comer outras coisas. O que é que isso tem a ver com a igreja? O que é que isso... Os irmãos digam, o que é que isso tem a ver com a igreja? Hã? Ora, esta identidade de igreja como um ser, um ente universal, começou a ser mais entendido precisamente nestes dias, que são os dias em que a igreja se vai expandindo. E se vai expandindo para fora de Jerusalém. E o que nós hoje vamos só lembrar, e é uma coisa muito simples, é que, de certa forma, o centro da igreja, que era em Jerusalém, vai se deslocar para o norte, para uma cidade chamada Antioquia. E Antioquia tornou-se um lugar extremamente importante, uma espécie de plataforma missionária, para que muitos fossem enviados para muitas partes do mundo. Aliás, foi em Antioquia que o Senhor levantou os primeiros missionários. Alguém sabe como é que se chamavam os primeiros missionários? Estou a abusar dos irmãos, não é? Eram 2 homens que estavam em Antioquia e quando estavam reunidos profetas, mestres na igreja de Antioquia, não foi em Jerusalém, em Antioquia, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e Saulo. Então foram os primeiros missionários. Onde é que eles foram levantados? Foi em Jerusalém? Não. Foi em Antioquia. Então nós vamos hoje ver, assim de uma forma muito rápida, como é que a igreja começou a libertar-se deste formato judaizante e se transformou numa igreja de facto universal. Ora, aqui nós temos este texto que nos lembra que foi em Antioquia que os irmãos, os discípulos, foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, o nome cristão surgiu precisamente em Antioquia. Em Jerusalém eram chamados, pelo menos há uma referência, aquela seita chamada O Caminho. Também é um nome interessante, não é? Mas não é, de facto, a designação que prevaleceu. Hoje nós todos nos consideramos cristãos, como discípulos de Cristo. A seguir. Em primeiro lugar, antes disto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 6. Vamos abrindo a Bíblia. Atos 6. Começou a haver na igreja em Jerusalém, começou a haver ali um bocadinho de confusão. E a confusão foi esta, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração de quem? Dos gregos. Que era uma designação que abrangia os gregos, mas também outros que falavam o grego. O grego era uma espécie de inglês, assim, de comunicação. Há muita gente aqui que fala inglês, não somos peritos em inglês, mas falamos aquele inglês que dá para a gente sobreviver. E então os gregos eram os que falavam o grego, não é? E havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus, contra aqueles que eram, digamos, verdadeiramente judeus, aqueles que eram mais
que se julgavam até quase que donos da obra, porque eles eram os hebreus. E o problema foi este, é que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Dá a ideia que quando havia uma viúva de Israel, uma viúva judia, era mais bem tratada do que se fosse gentia. E ali surgiu uma certa confusão e então os 12 resolveram, levantando 7 homens, com o objetivo de apaziguar este conflito, de satisfazer toda a igreja. E nós lemos no versículo 5 que eles o que é que fizeram? Elegeram. Qual é o primeiro logo aqui? Estevão. Não é? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e depois mais 6. E é interessante que no meio destes 6 já há gentios também. Reparem que até há aqui um que é dito Nicolau, que é dito prosélito de Antioquia. Então, havia ali já um homem que nem era de Jerusalém, era de Antioquia. Então, nós começamos a ver, irmãos, que de facto começa ali a igreja a entender, a tomar consciência de que ela é uma igreja não apenas de judeus, mas também de gentios. Agora, irmãos, eu gostaria de ler um outro texto em Atos capítulo 8. Atos capítulo número 8, e vamos ler o versículo número 1. Ora, aqui nós encontramos um momento já posterior, quando o diácono Estevão, que era um servo cheio do Espírito Santo, era um valente, ele é morto. Todos nós conhecemos a história, não vamos aqui perder muito tempo, mas as consequências da morte de Estevão foram muito interessantes, porque nós lemos aqui, também Saulo consentiu na morte dele, Saulo, ainda um jovem judeu, um fanático, um fundamentalista, um radical, e ele então provavelmente estaria envolvido na perseguição aos cristãos. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E qual foi a consequência? É que muitos dos irmãos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Reparem que às vezes o Senhor opera coisas que nós não entendemos. Uma perseguição é uma coisa boa ou má? É má. Mas Deus usou para o bem ou para o mal? Para o bem. E às vezes, irmãos, acontecem-se umas coisas na nossa vida que nós nem entendemos muito bem, mas que Deus tem um plano para a nossa vida. Então, às vezes, quando eu vejo que um irmão diz assim, olha, eu estou desempregado e vou ter de emigrar para outra cidade. Eu digo assim, graças a Deus. Em geral não digo, porque senão a pessoa pode ficar zangada. Mas graças a Deus porquê? Porque ela pode dar início à obra do Senhor naquela cidade. Depende da pessoa. Se a pessoa for um bancário, sabem o que é um bancário? É que, crente de banco. Se for crente de banco, vai ficar com saudades do banco. Ai, minha rica madeirinha estava lá tão bem. Se for um servo do Senhor, onde ele for, vai a obra com ele também. Então, às vezes, Deus faz isto. E eles foram dispersos, fugiram. E fugir era sem dinheiro, sem bens, sem segurança, sem casa, com filhos atrás. Mas eles levaram o Evangelho. E começaram a espalhar o Evangelho pela Judeia e por Samaria. E eu queria lembrar aos irmãos que Jesus disse assim, ide por todo o mundo, não é? Pregai o Evangelho. Depois ele diz assim, em Jerusalém e depois da Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Reparem como o Senhor vai começar a fazer isto. Então, os irmãos estavam lá tão bem naquela igreja, estavam lá, tinham os grupos de assistência, grupo louvor, grupo de senhores, as crianças, tinham umas festas de vez em quando, uns AHPs, não é? E o Senhor diz, está muito bom aqui, mas vocês vão ter que sair daqui. E eles foram dispersos. E os apóstolos, isto é interessante, ficaram em Jerusalém. E nós pensamos, meu Deus, como é que a obra vai avançar se os apóstolos não estão aqui? Não está aqui Pedro, não está Tiago,
Como é que a obra vai avançar? Meus irmãos, a obra avança porque quem está à frente da obra é uma pessoa que nunca perde nenhuma batalha, chamada o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver à frente, irmãos, não se preocupem. Mas nós somos poucos, nós somos isto, somos aquilo. A pergunta é, o Espírito Santo está convosco? Se estiver, ninguém se preocupe. Agora, se não estiver, aí... E o Espírito Santo estava com a igreja. E eles foram. E a obra do Senhor começou a ser espalhada. Nós vemos depois, mais adiante neste livro de Atos, uma outra personagem importante que é Filipe. Filipe era também um dos diáconos que se transformou num verdadeiro evangelista. Se é que é o mesmo Filipe, há quem até diga que são dois Filipes, mas nós queremos que é o mesmo Filipe. E nós lemos o seguinte, que ele desceu à cidade de Samaria. Então era um diácono, não havia Pedro, não havia Tiago, mas havia Filipe. Era um diácono. E depois, Deus não pode usar um diácono? Nós estão aqui alguns. As boas notícias é Deus usa até diáconos. Pode usar. E os irmãs, e os velhinhos, e crianças, Deus usa quem Ele quiser. E nós vemos que ele começou a pregar a Cristo em Samaria e aconteceu uma coisa extraordinária. Havia multidões, não era 2 ou 3, havia multidões que se convertiam. Porque Filipe tinha o Espírito Santo nele, com um poder tal que havia curas, havia libertações de espíritos imundos. E as multidões viam aquilo e elas já tinham recebido a mensagem, algum tempo antes, pregada por uma mulher, a primeira cristã, antes do nome, que foi a mulher samaritana, não é? Que foi a primeira testemunha de Jesus. E então começou a haver ali multidões em Samaria. Então, de repente, as notícias começaram a chegar. Olha, em Samaria, a igreja está a explodir em Samaria. Nós vemos também que o mesmo Filipe é enviado depois a uma outra terra. E aqui neste mapa, só para os irmãos verem, nos quadrados, nos retângulos, a vermelho, está no centro está Jerusalém. Em cima está Samaria. E depois, quando Filipe está lá em Samaria, o Senhor manda-o para Gaza, que é cá embaixo. Uma distância ainda grande. E ali o Senhor, ele faz com que Filipe deixe as multidões de Samaria e vai pregar a quantas pessoas? Uma só. Quem era essa pessoa? Era um etíope. Ele era eunuco, mas isso é secundário. Ele era etíope. A Etiópia era no norte da África. Então, de repente, o Senhor manda o seu servo lá falar com um homem, só um. Nós sabemos a história dele, ele estava a ler um pedaço de uma profecia de Isaías, e ele tinha uma posição muito elevada, ele era mordomo da rainha dos etíopes. E aquele homem converte-se. Então, de repente, vai um indivíduo lá para a Etiópia e já leva o Evangelho com ele. Eu tenho a certeza que ele não ficou sozinho com o Evangelho, porque naqueles dias os irmãos, eles abriam a boca e falavam com naturalidade. E é o que nós hoje temos de fazer. Alguém tem aqui vergonha de falar de Jesus? Eu tenho vergonha de muita coisa, mas de falar de Jesus, não. Nós temos que falar de Jesus, onde nós formos falar de Jesus. E ele deve ter ido, e a obra do Senhor chegou a um país absolutamente inesperado, para a Etiópia. Mas agora nós chegamos ao capítulo 9. E no capítulo 9 vai acontecer algo muito importante. A conversão de Saulo ou Paulo. Ora, a conversão de Paulo, nós temos que entender que foi um avanço estratégico muito importante na obra do Senhor. Porque já vimos que Saulo era um perseguidor da igreja. Os irmãos não digam que Saulo se transformou em Paulo, porque ele sempre foi Paulo. Era uma questão de ser
lido mais à hebraica ou lido mais à romana. Ele era Paulo desde sempre. Agora, Paulo era um perseguidor da igreja, mas o Senhor tinha um plano para a vida dele. E isto é uma coisa que me faz arrepiar, irmãos. Às vezes nós pensamos que há pessoas, esta pessoa é impossível que se converta. Eu, na minha experiência, digo aos irmãos, eu gosto mais das pessoas difíceis do que daqueles, está tudo certo. Não é? Eu concordo. E não fazem nada. Eu gosto muito. Não adianta nada. Às vezes nós temos aquela gente que se opõe, que levanta problemas, mas quando Deus opera, transformam-se em servos fiéis, maravilhosos. E nós temos vários por aí. Então, nós vemos o seguinte, que Saulo, o Senhor, revelou-se a ele de uma maneira tal que ele converteu-se assim instantaneamente. Mas o importante é nós vermos aquilo que o Senhor fala, Atos 9:15. Vamos lendo aqui, irmãos. Aliás, está aqui projetado também, quando o Senhor envia Ananias falar com ele, para orar com ele, para que ele fosse batizado nas águas e no Espírito Santo. E Ananias deve ter ido cheio de medo. Isto ocorreu na cidade de Damasco. E Ananias deve ter ido com medo, mas orou por Paulo. E o Senhor deu uma revelação muito importante a Ananias. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque Paulo é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para ir para Jerusalém e ser o Papa lá em Jerusalém? Para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios. Então, o objetivo primeiro é este. E depois acrescenta, e dos reis, e de facto nós vemos que Paulo foi usado diante dos reis, um deles, o rei Agripa, não é? Pelo menos esse nós sabemos. Outro, Festo, não era rei, era uma autoridade. E em Roma ele deve ter tido muitos contactos. E dos filhos de Israel, porque Paulo também, onde ele ia, ele entrava nas sinagogas e testemunhava aos filhos de Israel. Irmãos, a conversão de Paulo foi assim uma bomba, porque Paulo demorou anos, até entre o capítulo 9 e o capítulo 13, quando Paulo é chamado para ir evangelizar, há talvez um período de cerca de 15 anos. Então Paulo não aparece assim, converte-se na segunda e à quinta já é missionário. Não, ele teve um longo período de preparação. Mas Deus já começou a preparar um homem, e um homem com uma visão mundial. Porque Pedro era um homem bom, mas Pedro era aquela coisa, ele só via, era a Judeia, Samaria, tal. Mas ele não, falar assim, vai evangelizar o mundo inteiro, para ele devia ser muito confuso. Mas o objetivo do Senhor era esse. Então, a chamada de Paulo é um homem com uma visão muito ampla e Deus vai abençoá-lo muito. Mas antes de Paulo, nós temos ainda Pedro, que é usado conforme as profecias que o Senhor Jesus tinha feito a seu respeito. Que profecias é que o Senhor fez a respeito de Pedro? Lembram-se quando o Senhor perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E a resposta foi, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. E depois Jesus perguntou, e vós, quem dizeis vós que eu sou? Quem é que respondeu? Pedro. E o que é que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querem repetir comigo, irmãos? É bom saber. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São três coisas. Tu és o Cristo, Filho de Deus, mas que Deus? Vivo, Deus vivo. Porque havia muitos filhos de Deus, na mitologia, havia muitos filhos de deuses, etc. Mas Jesus não, é o Filho do Deus vivo. Agora, meus irmãos, quando Pedro disse aquilo, o Senhor fez-lhe uma promessa. Assim, dar-te-ei as chaves do reino. E há muita gente que pensa que Pedro é o porteiro do céu. Tem um molho de chaves, aquelas chaves das quintas, sabem como é que é? Então Pedro anda a passear, tlim, 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 para onde ele vai, leva as chaves atrás dele.
E até há gente que gosta bastante de Pedro, porque pensa assim, bom, se o dono não me deixar entrar, pelo menos o chaveiro dá-me um jeitinho e entra. Irmãos, o que é que Pedro recebeu? Que chaves são estas? Bom, a chave na Bíblia abre o quê? A chave em qualquer lugar, não é só na Bíblia. O que é que serve? Uma chave serve para quê? Para abrir uma porta? É? Os irmãos usam as chaves para quê? Não é para coçar os ouvidos, pois não? Então para quê é? Para abrir uma porta. Que porta é que Pedro ia abrir? Quem é a porta? Jesus disse, eu sou a porta. Os irmãos sabiam? Eu sou a porta. Então, Pedro ia abrir a porta que é Jesus, quer dizer, ia abrir a porta da salvação, para que muitos pudessem entrar. Quem é que abriu a porta para os judeus no dia de Pentecostes? Quem é que pregou a primeira vez, a primeira grande mensagem de salvação? Quem foi? Pedro. Então, ele usou uma chave e logo naquele dia 3.000 entraram. Agora ele vai usar outra chave para os gentios. Não foi Paulo que abriu a porta para os gentios, foi Pedro. E nós vemos aqui a experiência de Pedro. Pedro foi a Jope. Jope ainda era uma distância considerável, não muito longe, mas naquele tempo não havia carros. Jope ou Jafa, ele também esteve em Lida, ficam perto da atual Tel Aviv. Jafa é uma zona portuária, não fica muito longe de Jerusalém, segundo este mapa são 56 quilómetros, para ir de carro é no instante. Agora os irmãos experimentam ir a pé, é mais longe. Ele foi ali e esteve em casa de um tal Simão durante algum tempo. Pronto, e isto já devia ser uma viagem muito grande para Pedro. E de Jerusalém para Jafa ou para Jope já era uma viagem, não é verdade? Mas o Senhor tinha uma outra viagem preparada para ele. Lá no norte há uma cidade, não sei se dá para ver aqui no mapa, Cesareia. Dá para ler? Não, mais ou menos. Cesareia. Cesareia, que já é uma cidade a 80 e tal quilómetros de Jerusalém. E o que era Cesareia? Cesareia vem de César. Então, era uma cidade imperial, uma cidade do imperador. Havia várias Cesareias, várias cidades imperiais. E esta era uma cidade portuária dos romanos naquela região. E havia ali um centurião. O que é um centurião? Era um soldado que dirigia uma centúria. Uma centúria, um batalhão, entre 80 a 80 legionários. E a centúria era a unidade base do exército. Depois, um conjunto de centúrias formava isto, formava aquilo, até chegar à legião. E era um homem que, o chefe da centúria, o centurião, ele era responsável pelos homens em tudo. Até a alimentação deles. E os homens serviam-no com muita fidelidade. Quando era a altura da batalha, recebeu uma ordem, o centurião dizia assim, homens, a ordem é esta. Eles seguiam o centurião cegamente. Ora, um destes centuriões estava ali em Cesareia e nós vemos que este homem, ele era um homem que tinha temor a Deus. Estamos no capítulo 10. Nós vemos que ele era piedoso e temente a Deus. E orava a Deus. Que é uma coisa surpreendente. Um homem, um centurião, que devia ser uma verdadeira máquina de guerra, este homem. E para ele ser centurião já devia ter estado em muitas batalhas. Já devia ter cortado o pescoço a muita gente. E era um homem com um coração tenro. Buscava a Deus, que dependia de Deus. E o Senhor mandou um anjo. E ele viu o anjo e ficou cheio de medo. O que é uma coisa já agora para observar. Às vezes há irmãos que dizem, pastor, quem me dera ver um anjo. Assim, está bem, mas o irmão tem coragem, porque há muita gente que não aguenta. E às vezes o Senhor mostra-se. Há uma história de uma irmã, cujo marido dizia, eu se visse um anjo, eu acreditava. E um dia ele estava no quarto,
aliás, no escritório dele, e à porta apareceu um anjo. O homem ficou tão aterrorizado que ele tentou fugir pela janela. Pela janela. Ficou com medo e chegou ao pé da mulher e disse: eu vi um anjo, eu vi um anjo. Porque ela pensou que tinha sido um ladrão, qualquer coisa. Não, eu vi um anjo. Irmãos, os anjos do Senhor são seres maravilhosos. Agora, eles são enviados por Deus para realizar missões de Deus. Ninguém ora a anjos. Se alguém orar, ó anjo, ó São Gabriel, cuidado, que o que vem não é o São, é o outro. Então a gente às vezes ora a um e depois vem o outro. Orar, a quem é que nós oramos? É Deus. Mas Deus envia os anjos, que são chamados espíritos ministradores. E o Senhor falou com ele e disse: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão. Então, Simão Pedro estava cá em baixo, estava ali em Jope, e lá no norte, em Cesareia, o Senhor mandou que Cornélio enviasse, provavelmente, alguns dos seus criados ou até soldados, para convidarem Pedro a ir até a casa dele. Bom, e agora nós vemos uma coisa interessante. É que Pedro, já há pouco dissemos isso, Pedro tinha aquela mentalidade ainda muito judaica, que era característica da igreja no início. Então ele tinha uma espécie de compromisso na cabeça dele, do Evangelho e da lei. Aquilo era uma confusão um bocadinho na cabeça de Pedro. E por isso Deus teve que preparar Pedro para atender este convite. E a maneira como se preparou foi através de um arrebatamento de sentidos, no versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto. Ele teve então uma visão, no versículo 12. Todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, tudo aquilo que nós lemos lá em Levítico, que o judeu não pode comer. Ele viu todos esses animais e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro respondeu: Senhor, de maneira nenhuma, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Mas foi 3 vezes, o Senhor disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. Bom, e Pedro ficou muito confuso, e quando ele estava a meditar na visão, chegaram 2 homens, nós lemos, não sei se eram 2, chegaram varões que foram enviados por Cornélio, perguntaram por Simão, e o Espírito Santo falou, aliás, são 3 homens, no versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Mas, irmãos, reparem que o trabalho que Deus teve para convencer Pedro. Porque eu imagino que se o Senhor não tivesse falado com Pedro, quando estes 3 homens viessem: olha, nós somos enviados por um centurião lá de Cesareia, ele quer ouvir Pedro. O que é que Pedro ia responder? Eu ir à casa de um centurião, um soldado inimigo, um gentio? De maneira nenhuma. Mas o Senhor preparou o coração dele. Irmãos, nós temos de estar preparados, o nosso coração tem de estar preparado. Porque Deus quer que nós falemos a muitas pessoas. E às vezes nós não estamos preparados. Eu falar com esta pessoa, eu perder tempo. E nós temos de estar sensíveis ao Espírito. E Pedro entendeu, graças a Deus, foi preciso um arrebatamento de sentidos, foi preciso uma visão, foi preciso o Espírito falar com ele, mas ele entendeu, e ele era um servo de Deus, e ele obedeceu. E ali ele foi para Cesareia, e ali Deus operou uma coisa de facto extraordinária. Porque ele começou a pregar. No versículo também é muito interessante, porque nós vemos que ele começou a pregar o Evangelho, e depois no versículo 44, quando ele ainda ia, eu imagino que ele devia ter uma mensagem com uma introdução, 3 pontos, uma conclusão, ele ainda ia na introdução e já o Espírito Santo caiu sobre todos, no versículo número 45, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
Aleluia! Coisa maravilhosa, não é, irmãos? Quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo opera. Isso é que é a obra do Senhor. Então caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E aconteceu o seguinte, houve ali um Pentecostes. E no versículo 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E Pedro batizou-os, ele ficou assim maravilhado. Mas surgiram reações em Jerusalém. E nós lemos no slide seguinte, nós lemos o seguinte: reação dos judeus. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E houve ali, de facto, algumas dúvidas. E subindo Pedro, estou a ler no capítulo 11, os versículos 1 a 3. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Quando os irmãos lerem a circuncisão a partir daqui, quer dizer, os judaizantes, aqueles que estavam mais apegados à tradição da lei, que não queriam, eram cristãos, mas eram cristãos muito apegados ainda à lei. E eles criticaram Pedro e disseram: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles, que era uma acusação muito grave para um judeu. Estão a ver, irmãos, como em Jerusalém ainda havia aquela mentalidade fechada, aquele entendimento, a obra é só para nós. Quando os irmãos ouvirem esta expressão, nós somos a igreja verdadeira, os irmãos já sabem que aquela não é a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira nunca diz que é a igreja verdadeira. Então hoje nós vivemos num país que tem uma tradição religiosa e diz que essa igreja, é a igreja a única. E a ignorância do nosso povo é de tal ordem, e até pessoas que deviam saber melhor, nos jornais, na televisão, dizem assim: a igreja emitiu um comunicado. Que igreja? Há a ideia que só há uma, não é? Que é a única, é verdadeira. Meus irmãos, não é assim. Não é assim. A igreja verdadeira é esta que nós estamos aqui a ler. É a igreja de Paulo, é a igreja de Cornélio, é a igreja de Pedro, é a igreja de Jerusalém, é a igreja de Cesareia, é a igreja dos brasileiros que estão aqui, é a igreja dos portugueses, é a igreja dos ucranianos, dos cabo-verdianos e dos angolanos, para não ficar ninguém ofendido comigo. Irmãos, houve uma fase que nós, na nossa igreja, que é minúscula, havia os irmãos do Norte e os irmãos do Sul. E eu ficava um bocado preocupado, porque eu na minha casa tenho duas irmãs que são do Sul, que é a minha mulher e a minha filha. Minha filha nasceu no centro de Lisboa, a minha mulher de lá. E eu e o meu filho somos do Norte. Assim, a que igreja é que nós pertencemos? Irmãos, às vezes o nosso fanatismo, a nossa mesquinhez, a nossa mente é tão apertada que nós pensamos, não, a igreja verdadeira é só. Os irmãos, quando virem isso, fujam, porque isso não é o Espírito Santo, é carne. É o espírito partidário, não é? Que o apóstolo Paulo censura aos coríntios. Então, estes homens censuraram Pedro. Pedro, tu não devias ter feito isso. Eles não merecem. Eles não merecem. Nós não devemos contaminar-nos com essa gente. Bom, mas eles depois viram, Pedro disse, olha, a gente não pode impedir que o Espírito Santo opere como quer. Ele contou a história dele, como o Senhor falou com ele, como eles foram. E então eles ficaram mais em paz, no versículo 18. 11, 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. E glorificaram a Deus, porque eles eram servos de Deus, não é? Dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Graças a Deus. Meus irmãos, e eu posso dizer o seguinte, até aos portugueses Deus está a dar esta oportunidade. Que maravilha, não é? Até nós que somos portugueses, este povinho difícil, tão fechado, mas até a nós,
Deus está a dar uma oportunidade. Deus é maravilhoso. Então eles ficaram em paz. A obra é imparável. Versículos 19, no mesmo capítulo 11. E os que foram dispersos pela perseguição, não se esqueçam, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam, agora reparem, até onde é que eles foram? Até à Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns irmãos chíprios e cirenenses. Então, de repente, a obra do Senhor começou a espalhar-se por toda a parte. Agora, irmãos, nós vamos ver, então, para terminar, o que é que aconteceu em Antioquia. Eu gostaria que, neste nosso estudo, os irmãos tivessem bem consciência de que Antioquia foi, eu usei há pouco uma expressão, uma plataforma missionária muito importante. Mais do que Jerusalém. Porque em Jerusalém eles tinham tudo, a doutrina, a experiência, mas estavam muito limitados por esta mentalidade um bocadinho exclusivista. Mas Deus abençoou Antioquia. Então nós lemos: e partiu Barnabé para Tarso. Ora, Tarso era a terra de Paulo. E Paulo estava lá um bocadinho esquecido. Ele não era pastor, não era diácono, era um servo de Deus, estava lá um bocadinho esquecido. Mas Barnabé foi buscá-lo. Eu gosto muito de Barnabé. Barnabé é um homem assim que gostava das pessoas, gostava de dar oportunidade às pessoas. E ele viu Saulo, Antioquia estava a florescer, e ele lembrou-se de Saulo e disse: olha, vou buscar o irmão Saulo, que eu acho que ele podia dar-nos aqui uma ajuda. Foi buscar e trouxe-o para Antioquia. E nós vemos que, achando, ele deve ter procurado na cidade. Olha, você conhece onde é que mora Saulo? Andou de rua em rua e encontrou. E disse: Saulo, vem comigo para Antioquia. E Saulo já pensava que estava esquecido de todos. Ele foi. E durante um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E foi ali, irmãos, que o Senhor, a seguir, ele chamou dois, eu não tenho aqui, mas os irmãos podem abrir, no capítulo 13, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Eu repito, não estava lá Pedro, não estava lá Tiago, não estava lá Filipe, não estavam lá os 11 mais Mateus ou Matias, mas estavam profetas e doutores. Quer dizer, o Espírito Santo estava a fazer a obra. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Níger quer dizer negro. Provavelmente seria um homem até com ligações à África. Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Pronto, irmãos. E aqui vai-se virar uma grande página da história da igreja. Porque agora Paulo e Barnabé vão iniciar viagens missionárias. E a igreja vai cada vez deixar de ser mais judaica e vai se transformar numa igreja não gentia, uma igreja universal. Paulo, ele vai fazer viagens e ele vai começar a ser o centro do livro de Atos. Daqui até ao fim, praticamente, a personagem central do livro de Atos dos Apóstolos não é Pedro. A igreja oficial aí endeusa Pedro. Pedro, o primeiro Papa. Pedro isto. Irmãos, se houvesse alguém, um bom candidato para ser Papa, seria Paulo, nunca Pedro. Pedro andava assim a estas distâncias, ia até Jope e tal, depois viajou mais um pouco. Não é certo que ele tenha ido a Roma, como pretendem, mas até pode ter ido. Mas quem começou a abrir caminho por outros povos, outras culturas, outras línguas, que ensinava, não ensinava o Evangelho, mas ser judeu.
Não, ensinava o Evangelho só. E hoje nós temos que ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho de Cristo. Não é pregar o Evangelho com as nossas tradições, os nossos hábitos. E estamos preparados para que este Evangelho, ele chegue a toda a gente. Eu desafio aqui os nossos irmãos, que são de outras nacionalidades, a trazerem gente da vossa cultura. Nós precisamos aqui de ter mais gente de Cabo Verde. Há aí muita gente. Então, Deus quer usar os cabo-verdianos que estão aqui para trazerem cabo-verdianos. E os outros também. Brasileiros também. Não é? Digam, olha, é uma igreja que tem lá uns portugueses assim um bocadinho ganhã, mas alguns também são. Então, Deus vai abençoar todos. Nós que somos mais calmos, os outros são mais animados, eu sou animado. E tudo, não é? Esta salgalhada santa. Mas nós temos uma coisa em comum: o Evangelho de Cristo e o Espírito Santo. E é isso que nos basta. Agora, nós não vamos falar, a minha igreja é portuguesa. Não vamos dizer isso, irmãos. A minha igreja é de Jesus, porque a igreja, ela é universal. Então, eu queria terminar lembrando as palavras do apóstolo João, quando ele descreve o que viu no céu. E vamos ficar de pé. E o que ele vê no céu está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. E como é que ele vê? Versículo 9. Ele diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Irmãos, o povo do Senhor no céu é tanta gente, que é incontável. Ninguém pode contar. E depois diz assim: e eram pessoas todas de Portugal e do Brasil, é isso? Então, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E o que é que eles têm em comum? E clamavam com grande voz, dizendo: o quê? Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Esta é a Igreja de Jesus. O resto, eu aqui há uns tempos estive em Angola, como os irmãos sabem, e lá, num lugar mais do interior, fizemos lá um culto, e foi preciso ter um intérprete para as línguas locais, e o nosso irmão lá tinha uma voz muito forte, mas ninguém me avisou. Eu comecei a falar, e quando ele começou a interpretar, foi tão alto que eu dei um salto. Porque aquele homem não precisa de microfone. Ele falava com tanta animação, daqui a um bocado eu também já estava aos gritos com ele. E foi uma festa, uma bênção. Meus irmãos, como será no céu? Como será no céu? Como será? Uma multidão de todas as línguas, todas as raças, todas as cores, todas as culturas. E é para isso que o Senhor nos está a preparar. E que o Espírito Santo tenha liberdade para nos usar para a glória do nome do Senhor. Amém.